Olá! Hoje eu tô aqui super nervosa porque eu vou receber 3 pessoas maravilhosas, 3 médicos que eu admiro demais. São médicos que me dão muito carinho, me dão muita atenção. Um deles cuida de mim, o outro cuida da minha mãe. E vamos lá, eu não quero nem perder muito tempo hoje, dando muita introdução, porque eu quero que eles falem com a gente. Vocês pegaram papel e caneta? Que hoje vai precisar. Vai ter muita informação e eu quero que vocês anotem tudo. Doutor Adolfo já entrou, já vou chamar. Não quero gastar muito tempo não, gente. Deixa eu ver se o doutor Jorge também já entrou. Boa noite. Olá, boa noite. Que felicidade. Felicidade minha. Muitíssimo obrigada por ter aceito o meu convite. Doutor Jorge, Boa que noite. lindos. Boa Fala, noite. Jorginho. Hoje... Fabiana, sua live hoje não vai prestar. 2 baianos, filho. Ai, que delícia! Vamos Bahia e São Paulo aqui, ó. Vamos competir, Bahia e São Paulo. Chamando o doutor É isso aí. Renato. Não, tô nervosa, juro por Deus, porque são 3 papas pra mim da medicina. Ai, Fafá, para com isso. Sim! Ô, Renato! Gente boa! Isso. Olha, Quem ganha hoje? realmente O negócio calor ou tá o frio, feio, hein? Salvador 2-0 para São Paulo. Eu tô ferrado. Tô ferrado. Até parece, Renato. Não para com isso. Eu ia passar na banca agora, não deu tempo de eu comprar um acarajé. Pelo menos eu ia me sentir no clima. É que esse frio tá fogo. Eu tô aqui com o meu chazinho de gengibre com especiarias, porque o negócio tá frio hoje, tá muito frio. Vocês estão curtindo um frio bom aí, né? Muito! Ô, rapaz, ó. Só no E aí, gente, ó, não quero nem gastar muito tempo. É uma pinga, não é A gente coloca na xícara, mas na verdade é pinga, é vinho quente. Muito bom. Gente, primeiro de tudo, obrigada aos 3. Doutor Adolfo, doutor Renato, doutor Jorge. Doutor Jorge cuida de mim, doutor Renato está cuidando da minha mãe. Eu vou achar alguém para você cuidar dela. Tá bom. Então, assim, é um prazer enorme com o doutor Renato, que o doutor Jorge já tinha feito live. Era uma grande vontade de ter você também aqui com a gente. Fico E eu fico feliz. extremamente feliz de ter aceito o meu convite, né? Sim. Então, assim, eu queria que o doutor Adolfo, que ninguém conhece, até por ordem alfabética aí, você poderia se apresentar, onde você atende, Claro. o que você trabalha. Antes de tudo, obrigado pela oportunidade. É uma felicidade estar aqui com você. E esses 2 caras aí, essas 2 figuras, esses 2 professores, que eu amo de paixão. Já fiz live com os 2, me gosto demais. Então aqui estou me sentindo em casa, muito tranquilo estar aqui com vocês. Que tá? bom, que bom. Então, meu nome é Adolfo Duarte, eu sou médico, me dedico à ortomolecular há muito tempo. Comecei esse trabalho ainda adolescente com a minha mãe, que é nutricionista, né? Então eu sou cria de uma nutricionista, talvez por isso também eu me interesse tanto pelo tema. E eu me dedico basicamente a isso, Fafá. É ortomolecular, vamos dizer assim, que é bioquímica e fisiologia aplicada, né? Para promover saúde. Então a gente trabalha doenças, né? Todos trabalhamos, né? Doenças. Mas eu acho que, e eu compartilho aqui com os 2 colegas o mesmo pensamento, a gente hoje dedica muito a aprimorar a saúde, né? Sim. Eu não que tratar doenças não seja importante, é fundamental, senão não estaremos aqui, né? Sim. Mas eu acho que a gente já tem muito colega cuidando disso, então a gente pode se ater um pouco a cuidar da saúde. Então, A prevenção, né? A prevenção, né? Eu gosto muito de dizer, sabe o quê, Fá? Eu gosto de dizer que é promoção mesmo. Porque quando a gente fala em prevenção, que é um termo que a gente usa muito, eu uso bastante também, Sim. Existe uma ideia muito encruada na cabeça das pessoas de prevenção como uma coisa passiva. Então, é assim, eu vou andar numa obra, eu, Renato, Jorge, Fafá andando numa obra, a gente vai de capacete, porque se cair um tijolo, não machuca a nossa cabeça. Só que eu gosto de trabalhar a prevenção de outra forma, por isso que eu falo em promoção. Eu vou antes dar um jeito que naquela obra não tenha como cair um tijolo. Então, eu posso até usar o capacete ainda considerando qualquer falha no sistema.
Mas o esforço principal não vai ser ter um capacete melhor, vai ser ter uma obra onde não caem tijolos, né? Então, a base do trabalho é essa. Isso se estende para diversas coisas. Hoje, é bem verdade, a gente trata muito obesidade. Sim. Não sei como é para vocês dois aí, rapazes, mas a obesidade é o grosso, digamos assim, né, do trabalho hoje. Mas para tudo que você imaginar, eu acho que a gente hoje cuida de forma direta ou coadjuvante, né? É isso aí. Até em Salvador. Doutor Jorge, por favor, que tem muitas seguidoras novas, deve ter seguidoras também do doutor Adolfo, o doutor é muito conhecido também, mas já é de casa, mas eu gostaria que também você se apresentasse e falasse onde você atende, o que você faz. Boa noite. Eu sou ginecologista de formação, né? Mas já há alguns anos trabalho com medicina integrativa, com essa parte de reposição hormonal, que sempre foi algo muito presente em toda a minha vida, por ter tido contato desde cedo com o criador do principal implante que existe no Brasil e no mundo, que foi o Dr. Elcimar, e depois dele vieram várias outras empresas. Hoje a gente tem várias empresas no mercado de implantes hormonais, mas eu tive o privilégio de aprender com quem inventou. Então, trabalhei 22 anos com ele e me dedico muito a essa parte. A obesidade e a reposição hormonal são as condições mais frequentes que aparecem no meu consultório, só que a obesidade normalmente está embrincada em todas as outras, né? É raro vir a obesidade sozinha. Todo mundo vem querendo perder peso, mas quer perder peso e está na menopausa, quer perder peso e tem uma doença autoimune, quer perder peso e está com depressão. O perder peso faz parte de quase tudo, e eu acho que deveria, eu já falei isso uma vez, deveria ser formação básica para qualquer médico ter um mínimo de noção de emagrecer alguém que chegue ao seu consultório. Porque não existe especialidade em que o controle do peso não seja fundamental para uma prevenção ativa, como o Adolfo falou, sobre a doença de qualquer especialidade. Seja da oftalmologia, a ortopedia, a geriatria, a endocrinologia, não existe especialidade em que a obesidade não impacte negativamente e que o emagrecimento não vá impactar de maneira positiva. Fico muito feliz com a presença, de estar nessa live com a presença desses dois colegas muito queridos, com você, Fabi, que é uma pessoa muito Obrigada. E falar de um tema tão gostoso que é a vitamina D, né? Exato. Doutor Renato, um pouquinho antes da gente começar, doutor Renato, se apresente, fale um pouquinho de você. E aí já começamos, que eu tô com papel, caneta aqui, ó, tudo prontíssima. Bom, resumindo, eu sou de formação, eu sou corintiano, né? E aí... Tinha que ter um defeito, ai, senhor. Eu também Difícil. sou médico. Então, eu me formei como médico, sou cirurgião na formação original e trabalhei durante muito tempo como socorrista, como emergencista, até que um dia deu esse estalo que os dois colegas que me precederam, realmente, tanto o Adolfo como o Jorge, falaram. A gente acaba tendo um estalo em um momento, né? Você se questiona, você fala, peraí, tem algo errado, eu estou tapando o sol com a peneira. E aí você vai em busca de algo mais. E em busca desse algo mais, eu passei pela ortomolecular, passei pela medicina funcional, agora nos conceitos da medicina integrativa. Mas o importante é entender isso, né? Um pouquinho diferente, você vê que tem muito cabelinho branco aqui. Então, assim, eu peguei uma fase em que todo mundo era mais ou menos magro. Aí, a partir da década de 70, a gente começou a ver assim, a obesidade explodir, a diabetes explodir, as doenças crônicas explodiram. E o que aconteceu? E foi aí no meu estágio embrionário como médico. E eu estava me incomodando com isso. Quer dizer, o câncer, quando eu atendia paciente antigamente, era aquele câncer que apegava uma mulher, por exemplo, o câncer de mama, uma mulher pós-menopausa. Era uma senhorinha. E, de repente, a gente começava a ver cada vez mais mulheres jovens com câncer. Eu falei, opa, peraí, está acontecendo alguma coisa. O que eu aprendi não está valendo. Então, aí surgiu a nova maneira que eu estou atuando atualmente, que é uma medicina mais funcional e integrativa, buscando entender a causa raiz do problema, como os meus colegas, que eu sei que fazem de uma forma brilhante. Então, vai ser um prazer, agradeço o convite, e estar aqui falando sobre vitamina D, que é uma das coisas que me apaixona há mais de 10 anos.
Eu sei que vocês três falam muito bem da vitamina D, falam muito sobre a vitamina D. Então, assim, eu queria que vocês começassem falando a importância, o porquê da vitamina D, por que ela é tão importante pra gente. Quem quiser falar o que ela faz no nosso organismo, aonde ela atua, né, da onde ela vem. Eu vou deixar vocês começarem, que eu já comecei a outra vez. Agora eu vejo vocês. Eu penso o Vai. seguinte, quando a gente estuda a parte de hormonologia, uma das coisas que mais me preocupa é onde é que aquele hormônio atua. Né? Então, tal hormônio atua em tal sistema, atua em tal região. E quando você vai ver a vitamina D e o hormônio da tireoide são os dois hormônios que a gente tem receptor em todas as células do nosso corpo. Então, quando você para pensar que você tem um hormônio, porque a gente chama de vitamina pelo vício de antigamente, mas a vitamina D, na realidade, é um pré-hormônio esteroide, que tem receptor em todas as células do corpo, não pode ser algo que serve somente para botar cálcio para dentro do osso. Então, a gente já vê que o buraco é mais embaixo, como a gente diz aqui na Bahia, né, Adão? Então, são mais de 300 funções metabólicas, mais de 200 genes coordenados pela vitamina D. Então, a vitamina D, ela mexe com o nosso corpo praticamente todo. Hoje, a imunidade é um dos fatores mais emblemáticos por conta do Covid. Eu estava fazendo uma revisão hoje de tarde, centenas de trabalhos sobre Covid, mostrando como a vitamina D reduz a forma de contágio, reduz as formas graves, reduz o tempo de internamento, reduz a possibilidade de ir para UTI, de morrer de Covid. Como na Itália, os pacientes que tinham vitamina D abaixo de 20 foram os que mais morreram e os que mais foram para UTI. Ou seja, a imunidade ficou algo muito emblemático. Mas a vitamina D é importante para a saúde mental, a vitamina D é importante para a saúde cardiovascular. Mulher na menopausa não pode deixar de repor vitamina D. A vitamina D, junto com o estrogênio, são os principais vasodilatadores coronarianos. Aumenta a produção de óxido nítrico, que é o nosso principal vasodilatador. A vitamina D e a saúde mental. Baixa de vitamina D aumenta o risco de depressão, de ansiedade. Vitamina D e câncer. Vitamina D previne câncer de mama e de próstata. Então, mulher na menopausa não pode deixar de tomar vitamina D de jeito nenhum, porque reduz doença cardiovascular, que é a principal causa de morte na menopausa, e reduz o risco de câncer de mama, que é o maior medo da mulher que entra na menopausa. Então, uma enormidade de fatores que são modificados e melhorados por conta de bons níveis de vitamina D, que a gente podia fazer uma live de 24 horas e ia ser pouco. Também acho que eu dei uma lida em alguns artigos que me surpreenderam, e aí que eu fiquei sabendo, eu não sabia que tinha receptor no coração, no cérebro, nos músculos, que tem algumas perguntas aqui depois que eu vou fazer para vocês. Alguém que quer mais falar alguma coisa dessa importância? Só completar uma coisa interessante, antes do Adolfo falar, porque o Adolfo também fala, e eu gosto que ele fala. Eu aprendo pra caramba com esses dois caras aí. Mas eu sou mais antigo, então eu gosto, como cara antigo, de pegar um pouco o laço histórico, né? Quer dizer, essa importância toda da vitamina D começou a se manifestar quando também a ciência começou a perceber que muitas das doenças crônicas estavam relacionadas aos níveis de vitamina D. E esse questionamento, quer dizer, hoje, eu não sei te dizer exatamente, mas assim, há algum tempo atrás, quase de 7 bilhões de seres humanos, 1 bilhão pelo menos, sofre de deficiência de vitamina D. Quer dizer, o que aconteceu? Se nós olharmos para a nossa história, nós andávamos pelados o dia inteiro lá na África, um continente totalmente ensolarado, peladão mesmo. E aí, tomando aquele sol todo, produzindo níveis adequados de vitamina D na nossa pele, porque a vitamina D é produzida na pele através da irradiação dos raios ultravioletas incidindo sobre ela. E quem é irradiado aqui em cima, como o Jorge Valente muito bem falou, é o colesterol. E o colesterol, o 7-hidrocolesterol, recebendo a irradiação, vai se converter, depois de algumas etapas, na vitamina D. E aí nós começamos a entender uma coisa. Quem é que tinha mais vitamina D? Os nossos ancestrais que ficavam pelados o dia inteiro tomando sol? Ou a sociedade atual, que vive como eu vivo, como você está e como todos nós estamos, com roupas em situações totalmente diversas, em localizações no planeta, porque a gente sabe que a vitamina D está relacionada à idade,
A vitamina D está relacionada à localização geográfica. Quanto mais ao norte ou mais ao sul, menos vitamina D a gente produz. Quanto mais perto do Equador, mais vitamina D a gente produz. Está relacionada ao tipo de pele que a gente tem, se a nossa pele é branca, se a nossa pele é negra. Então, quando nós estávamos na África, eu não entendo o porquê do racismo, porque todos nós éramos neguinhos, pretinhos mesmo. Um dia, um pretinho desse falou, eu vou para a Holanda, quero ser loiro de olho azul. Depois de essas gerações, ele se transformou no que ele quis. Então, gente, a nossa pele é importante. Aí entra a questão que eu acho que vai surgir aí no meio da apresentação, a questão do tratamento de baixar colesterol. Gente, eu tomo remédio para baixar meu colesterol, e é o colesterol que toma sol para virar vitamina D. Então, vários colegas ao longo dos tempos foram se questionando e dizendo, puxa vida, nós temos um conceito de normalidade de vitamina D que não está de acordo com o que era a normalidade em tempos passados. E isso gera todo o nosso conhecimento atual. Eu vou passar a palavra para o Adolfo para não ficar tomando todo o tempo, mas a gente vai falar muito disso hoje. Adolfo? Mas você tomar tempo é bom, Renato. Você tomar tempo é bom. Olha, você sabe, eu vejo uma coisa. O Renato falou sobre história, o Jorginho falou sobre artigos e sobre as atualidades. Eu gosto de ser o chato da fisiologia, né, e da citologia. Quando você está estudando citologia, você vê uma coisa, vida é movimento. Vida é movimento. Tudo que acontece no nosso corpo tem movimento, nem que seja na escala nanoscópica. E se tem movimento no organismo, depende de cálcio. Ponto. Não existe nada que se mova no seu corpo de forma orientada e a alcançar uma finalidade que não dependa de cálcio. E o grande drive do cálcio é a vitamina D. Então isso já é um motivo suficiente para dizer que ela seja importante para tudo, né? E que justifica, Fafá, essa coisa de você ter receptor de vitamina D para tudo que é lado. Fora o fato de ser modulador de transcrição de um monte de genes, né? E isso tudo é extremamente importante. E vem também o outro detalhe. Renatão falando sobre a questão da suficiência ou insuficiência, a quantidade de pessoas que têm deficiência. Eu lembro também, Renato, uma outra coisa. Essa nossa vida peculiar que você bem descreveu, ela traz demandas oligoelementares diferentes. E aí a vitamina D ganha um potencial além, que é o potencial, não deixa de ser farmacológico mesmo, mas vamos entrar na área da Fafá. Porque o que acontece? Eu pensar na vitamina D em suficiência nutricional me dá potencial X. Mas se eu pensar na vitamina D em suficiência de biohacking, me dá potencial 3x. Então, quando eu penso nas prevenções que Jorginho falou, por exemplo, eu posso estar pensando em algo que eu só vou alcançar talvez com a suplementação. Que mesmo que eu ficasse peladão tomando sol, não ia chegar. Porque a nossa demanda atual talvez seja tão maior por conta da poluição, do estresse, do modo de vida moderno, que a gente precise realmente pensar assim, cara, olha, estamos tão afastados do processo natural que até nisso a gente precisa fazer ajustes. Eu falo isso sem tristeza nenhuma, eu adoro me afastar da natureza no seguinte sentido. Fosse pela natureza, nem eu, nem Jorge, nem Renato íamos estar aqui. Porque passou de 40, a natureza não quer a gente. E a Fafá, como tem só 28, ela não ia ter problema. Eu teria ido junto. A gente já teria ido embora. Então, se é para depender da natureza para eu viver só até 40 anos, não quero ser natureza mais não. Entende? Então, talvez a gente precise, de fato, pensar nisso como alguma coisa que é uma nova necessidade dentro desse novo modo de vida humana, né, urbano e por aí vai. E é uma vitamina que você não consegue só com alimentação suprir, né? Porque é difícil. Os alimentos, por mais que você coma muitos peixes e tal, não é. Realmente é uma vitamina. Só que assim, é uma pergunta que todo mundo me faz. Então assim, eu tomo sol ou tomo vitamina D? Então se eu tomar vitamina D via oral, eu posso fugir do sol, me entupir de protetor solar e ficar longe do sol? Isso que eu queria muito que vocês falassem sobre isso, que eu acho super importante. Que não é só ingerir via oral, mas... Então eu vou me meter logo e a gente volta a rodinha de novo. Na verdade, o que acontece? O sol é fundamental para a síntese de vitamina D, como tanto o Jorge e o Renato falaram. Só que ele não é só para a vitamina D. Tem outras substâncias de importância imunológica que estão ainda em processo de desvendar e de entendimento, que dependem também dessa incidência, né, de radiação solar. Na verdade, o Renato trabalha demais
com elemento que é regido por radiação, que é melatonina. Melatonina. Né? Então, eu só estou citando um elemento extremamente importante, mas a gente sabe que no nosso sistema imune, fora a vitamina D, outras substâncias também dependem, né, dessa incidência solar. Não é isso mesmo, Renatão? Exatamente. A ligação com o nosso ciclo circadiano, né? Então, assim, eu acho que a alimentação, voltando à pergunta só, é importante, sim, claro, existem alimentos, o ovo, os cogumelos, existem o salmão, principalmente o salmão criado lá no alto mar, mas o salmão de cativeiro também tem um pouquinho de vitamina D, bem menos do que tem o salmão de alto mar, porque ele é natural. Agora, é importante entendermos que essa coisa que se criou, esse medo do sol que se criou, né, afastou as pessoas o uso de protetores solares. Quer dizer, isso vai impedir a formação de vitamina D. Então, eu acho que assim, existem momentos em que você, hoje, querendo ser protetor à sua pele, você pode se expor razoavelmente bem ao melhor sol. Qual é o melhor sol para Isso que eu ia perguntar. É o horário exatamente que todo mundo falava que era proibido você tomar sol. Das 11 às 1. Das 11 às 2. Onde tem maior UVB, né? Aonde a incidência dos raios ultravioleta é perpendicular. Exatamente. Não faz sombra, né? Uma hora de sol é bom? Eu acho que não dá para medir em tempo. Dá para medir no seguinte: olha, você quer ter uma tomada de sol saudável? Começou a ficar meio vermelhinho, meio rosadinho a sua pele, já deu tempo suficiente de exposição à luz solar. Um trabalho em 2012 foi feito por um grupo de holandeses. Procuraram ir lá para a África, onde teoricamente surgiu a África do leste, oriental, né? E aí o que aconteceu? Eles foram estudar esses indivíduos que recebiam sol. Eles mesmos não ficavam à luz do sol o tempo todo. Essas tribos estudadas se protegiam, iam para a sombra. Mas, claro, quando tinham que fazer suas atividades, se expunham ao sol. Qual foi a surpresa que eles tiveram? Quais foram os níveis médios de vitamina D apurados? Entre 40 e 60 nanogramas por ml. Ou seja, hoje me dizem que 20 está normal, hoje me dizem que 30 está normal. Eu estou trabalhando numa faixa muito abaixo daquilo que era a nossa natureza. Então, alimentos fortificados existem, né? Aí eu acho que depois nós vamos entrar na questão da vitamina D2, o ergocalciferol, que é a vitamina de origem vegetal, e o colicalciferol, que é a vitamina D. D3. A vitamina D3, né? A D3 é a melhor. Lamento os veganos e vegetarianos que vão ficar com raiva de mim. Mas ela é muito mais eficaz, ela é menos tóxica, ela é mais preferida nos estudos que eu levantei. Aí os colegas depois vão colocar se concordam ou não. Mas eu procuro trabalhar sempre mais com a vitamina D3. Então, existem maneiras de melhorar a vitamina D3 através da alimentação, sim, mas não tão eficientemente quanto aquilo que a gente precisa. Porque o tempo de indoor, que nós estamos dentro de nossas casas, está fazendo com que nossa vitamina D fique muito abaixo do que era. Então, é claro que hoje eu não consigo, eu vou ver a opinião dos meus amigos, eu não consigo imaginar um nível adequado de vitamina D sem uma suplementação complementar. Tá? Vamos ver o que o Jorge fala. Vai, Jorge, fala aí. Eu penso dessa maneira, mas o que é que eu faço para os meus pacientes? Essa suplementação ela não é estática. Não é estática por quê? Porque a gente muda as estações do ano. A gente muda a exposição ao sol. Então, se no verão eu estou com os meus pacientes daqui de Salvador que tomam muito sol, eu posso baixar um pouco o nível da suplementação dele. Diferente, por exemplo, dos meus pacientes de São Paulo, que no inverno eu tenho que se suspender porque ele vai ter um frio e um bloqueio da luz solar totalmente diferente do que a gente tem aqui em Salvador. Aqui em Salvador, 21 graus, a gente já está botando casaco, né, Adolfo? Lá frio, ultimamente tá frio. Ultimamente tá frio, fazendo 19 aqui, a gente tá com frio. 19, o cara já tá com roupa de esquimó. Então, assim, a depender do lugar que você mora, a depender da estação do ano que você está, você pode variar a suplementação que aquela pessoa, da alimentação que aquela pessoa necessita. Por isso que eu gosto de a cada 3, 4 meses, você dosa, vê como é que tá e você faz o ajuste da sua suplementação. Quando a gente fala em todas as doenças do envelhecimento, diabetes, doença cardiovascular, obesidade,
tudo isso aí começa com uma coisa chamada resistência insulínica. E o segundo mensageiro da insulina é o cálcio. E o regulador de cálcio, como o Adolfo disse, é a vitamina D. Então, não existe resistência insulínica sem deficiência de vitamina D. Isso não tem nem livro nem artigo nenhum, não, mas eu digo isso porque é o que a gente vê na nossa prática clínica e nenhum estudo ainda não disse, porque não parou para querer dizer. Mas eu tenho certeza que vocês veem a mesma coisa. Que às vezes, diabetes e obesidade, o paciente tem deficiência de vitamina D. É claro! Ele ficou diabético e obeso porque ele primeiro fez resistência insulínica. E a causa base é o quê? É o cálcio, que é o ativador do receptor e quem regula o cálcio. Então, a deficiência de vitamina D, ela é crucial para o início de todas essas doenças do envelhecimento. É por isso que quando a gente pensa em repor o que está faltando em alguém, existe uma hierarquia e no topo dessa hierarquia está Renato, que é a melatonina, e logo abaixo está a vitamina D. Antes de repor estradiol, testosterona, porque o pessoal só quer saber de ficar com o corpo bonito e tal, com a libido lá em cima. Mas antes de tudo isso, para que os receptores funcionem bem e até respondam melhor à reposição hormonal que a gente vai fazer, você tem que ter nível adequado de melatonina, de vitamina D, ou seja, o ritmo circadiano e a exposição ao sol são fundamentais. Não é à toa que antigamente existiam solários, onde as pessoas iam para tomar sol quando não se tinha muitos medicamentos para a maioria para se curar. Para se curar. Tuberculose. Tuberculose, minha avó foi para um sanatório na Itália e ficava no sol. Era a vitamina D. Entendeu? Então, quando a gente vê em câncer, Renato, que acho que provavelmente o mais proeminente de nós três, de acompanhamento de pacientes com câncer, já por muito tempo, com dieta, com tudo, mas é imprescindível que esse paciente com câncer tenha um nível de vitamina D diferenciado. A gente sabe que a vitamina D, ela é uma indutora de apoptose, entendeu? Então, se você tem bom nível de vitamina D, você não deixa que célula cancerígena vá adiante. Ela é anti-angiogênico, ela vai reduzir a chance de metástase. Então, não existe tratamento para câncer sem antes você elevar o nível da vitamina D dessa pessoa. Então, é um tema muito gostoso. Eu acho que a gente termina se empolgando. Nós três falando uma live de uma hora, não dá certo. A gente já viu isso. A gente marca dois já. Não dá mesmo. Mas você sabe, a vitamina D, para mim, tá a melatonina e ela aqui embaixo, tipo assim, 10 em cada 10 pacientes a gente tem que usar. Pode ser numa dose um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas não tem paciente que saia sem uma prescrição. Eu acho gozado, só aproveitar um ganchinho. Lógico. Você falou da vitamina D no câncer. Isso eu já noto há mais de 15 anos. Dificilmente eu vejo um oncologista pedir níveis de vitamina D. O cara está fazendo o tratamento, está no meio do tratamento do câncer e não foi dosada a vitamina D dele, porque não se importam com isso. Eu acho isso, não sei, uma das questões que me afastou da convencionalidade para partir para um lado um pouquinho diferente. É isso. Poxa, peraí, um pouquinho. Nós não estamos falando hoje aqui de açúcares, mas eu já vi paciente em pós-operatório de câncer, em radioterapia, em quimioterapia, recebendo pudim, recebendo tapioca e etc. Pode comer o que quiser. Sendo que o açúcar é inimigo do câncer. A nutrição pós-operatória em hospital é algo lastimável. Exato. É terrível. É terrível. Exato. Mas deixa eu aproveitar um gancho também importante, que é o seguinte, olha que engraçado, né? Jorge falou aí sobre sinalização intermediária segundo mensageiro, né? O que eu noto muito é o seguinte, e aí falar isso para o Renato, porque também vejo que o pessoal não pede, Renatão. A gente tem uma indução na área médica ao estudo pela ponta. Então o pessoal só estuda pela bordinha. Aí o que acontece? Eu pego um trabalho que disse que tal coisa é boa, eu vou lá usar. Não se preocupa em entender por que é bom. Não se preocupe em entender a farmacologia, a fisiologia, a bioquímica daquilo. Então acaba o quê? Você vira uma marionete de quem quer que seja que queira te levar a acreditar, por exemplo, que exame de cutucar o nariz vai te dar diagnóstico de doença atual. Entendeu? Então, assim, aí passou um ano e meio a gente falando que não dá, chega agora, o pessoal admite que não dá, mas ninguém fala. Porque ninguém para. O pessoal não para entrar no detalhe. Você viu, o Jorginho colocou ali o detalhe. É um detalhe simples, não é nenhum conhecimento oculto, não.
Isso que o Jorge falou não está dentro de uma pirâmide escondida dentro da Amazônia, não. Isso é qualquer livro de biologia molecular, bioquímica e fisiologia, você vê. Não é não, Jorge? E o que eu acho muito legal quando o Dr. Jorge ele fala que ele lê os artigos, ele faz ligação entre as coisas, ele não simplesmente lê um artigo. Isso. E eu tenho certeza que vocês fazem a mesma É. coisa. Ele dá uma aula, ele vai ligando, porque isso é importante. Porque, não, mas então se isso liga naquilo, a hora que você vê, ele já montou um cenário absurdo. E eu fico assim, sabe, de boca aberta, é tão bonito de ver isso. Eu acho ele uma coisa... Mas é que tinha que ser feito sempre assim, Fafá. Porque é justamente isso que eu estou falando, tinha que ser feito sempre assim. O que acontece? A gente pega os conhecimentos de base que a gente tem, que aprendeu, faculdade, nossos estudos, aí você vai olhar para um artigo científico, você vai tentar interpretar aquilo que está ali, mas à luz do que você já sabe. Exato. Você não vai eliminar o que você já sabe. Você não vai acreditar que porque apareceu uma doença nova, o sistema imune começou a funcionar de forma diferente porque alguém quis. Não, o sistema imune continua sendo o mesmo, cacete. Sabe? E daquele pouco que a gente entende. É pouco, mas a gente entende aquele pouco. Então, eu acho importante isso porque você está aqui, Fafá, com 3 médicos, 3 meio doidão, meio pirado, mas assim, os três com perfil de investigar. Exato. E eu acho que é por isso que a gente se dá tão bem, porque a gente busca investigar. Né? Eu sempre faço referência ao Jorge, porque tanto ele quanto o Dr. Luiz Calmon, aqui em Salvador, eles trabalharam com um grande pioneiro dessa parte de hormonologia, que foi o Dr. Simar Coutinho. Fale de quem quiser, o cara que começou esse negócio foi o Dr. Simar. E esses 2 caras são cria direta dele. Se não fossem eles 2, eu não trabalhava com hormonologia hoje como eu trabalho, porque a minha inspiração foram esses 2 caras aí. O Jorge e o Dr. Luiz Calmon. Por quê? Porque estavam dentro do grupo que estava investigando. Sob toda aquela chuva de flecha, hein, Jorginho? Todo mundo falando mal, metendo o pau, descendo o cacete. Contra, eu sou da época que a pessoa perguntava assim, você faz reposição hormonal? Você olhava pro lado, faço. Hoje os que estão fazendo curso com a gente já tem as costas largas, o negócio tá totalmente Estão inclusive fazendo um monte de besteira também, né, Jorginho? Hein, Jorge? Estão inclusive fazendo um monte de besteira, né? Mas... Sim. Então, o negócio melhorou tanto que o piorou. Já tá avacalhando. E você falou uma coisa aí, Adolfo, que eu me lembrei, só para não perder esse gancho, de, assim, uma coisa muito frequente no consultório de um ginecologista, e poucos param para pensar nisso. Quem está fazendo reposição, quem não está, quem usa anticoncepcional, aí vê a paciente está sangrando. Ou então, assim, vai usar tal hormônio e aumenta o risco de trombose. A primeira coisa que você tem que ver é se essa pessoa não tem deficiência de vitamina D. Porque a vitamina D é fundamental, tanto no sistema imunológico quanto na cascata de coagulação. E uma das principais causas de aumento de risco de trombose é a deficiência de vitamina D. Então, se você está com uma paciente que já está tomando aquela pílula anticoncepcional desgraçada que vai aumentar o risco, e ela ainda tem um nível de vitamina D diminuído, o risco de trombose dela vai lá para cima. Exatamente. Se é uma paciente que você vai começar uma reposição na menopausa e você quer avaliar risco de trombose, não é só a coagulograma que você pede, não. Olha o nível de vitamina D. Se você suplementa a vitamina D, você vai reduzir o risco dela ter trombose. Exatamente. Tá entendendo? Você reduz o risco de ter sangramento irregular. Então, esses pequenos detalhes da coisa básica, que eu acho que esse é o nosso diferencial, que a gente ama a parte básica, a bioquímica, a fisiologia. Aí o resto tudo fica fácil, porque tudo vem daí. Você pode até não saber o que é que o cara tá falando, mas você sabe o mecanismo, você pega fácil. Exato. A ideia é essa. E vocês não acham que tudo isso que aconteceu com hormônio, reposição hormonal, que vocês já passaram, o Dr. Jorge passou, o Simar Coutinho passou, tá acontecendo com a vitamina D? Esse negócio não se intoxica. Altos níveis intoxicam. Porque quando eu tô no verão, eu sou umas que, apesar de morar em São Paulo, eu moro no interior e todo final de semana eu tô na piscina. Quer me ver, e sem protetor solar e eu tomo sol. E minha vitamina tava 70, o Dr. Jorge tá de prova aqui. 69, 70. Agora, no inverno, comecei a suplementar a vitamina D, porque, lógico, eu tô tomando muito menos sol. E aí, me fala... eu quero que vocês me falem, porque assim, tem um lobby da indústria farmacêutica que diz, toma 1000 unidades por dia, tá tudo bem.
E aí, e que intoxica, eu tô com vários artigos, uns que falam a favor e outros que são contra. Eu recebi vários hormônios quando eu falei artigos quando eu falei que eu ia falar de vitamina D, de um grupo que eu participo. Intoxica, olha isso, vai matar, você vai ficar com as artérias duras, você vai... Só uma coisa, eu não vou falar não que eu falo demais, mas... Fala, Renato, não, eu quero que fale. Você e Adolfo, a gente suplementa a vitamina D, não é de brincadeira, não, é de verdade, com força. Quantos pacientes com força. vitamina D você já teve? Então, Zero. Então, assim, o que Até porque... Não, é engraçado. Ó, Fafá, você vê, vitamina D intoxicar. Vamos lá, a gente tem isso em cobaias. A gente tem esse estudo em cobaias. Sim. Eu nunca vi um caso em humano. Pode existir, eu não saber, tá? Mas eu nunca vi. Eu nunca tive o desprazer de passar por isso também. E como o Jorginho falou, a gente repõe vitamina D com força, sem medo. O negócio é sério. Eu tenho espondilite. Hoje eu tô há muito tempo numa fase equilibrada, tô tomando pouco, só tomo 50 mil por dia, mas já tomei 100. Só. Não Pois tô vivo ainda. Não. Quantos pacientes eu faço coimbra justamente por doenças autoimunes? E eles estão ótimos. E eu digo para vocês, eu não consigo ver porque, na verdade, o que acontece? A gente regula isso pela resposta. Então vamos lá, quando eu doso vitamina D no sangue, eu estou dosando em geral 25-hidroxi, que é a forma inativa. A forma ativa, que é 1,25 de hidroxi, primeiro, os convênios em geral não cobrem, não é tão barato de medir, e segundo, a gente não tem muita literatura considerando a 1,25 de hidroxi. Então o que a gente faz? A gente faz a referência ao PTH. Se o PTH estiver caindo, é porque ela está ativando. Beleza. Se eu trabalhar dentro de uma faixa de controle, eu nunca vou ter uma possibilidade de toxicidade. Então não é isso, Renatão? Não, eu acho que é bem por aí, né? Eu vou para 15 anos mais ou menos que eu reponho vitamina D. Claro que eu fui aumentando. De 10 anos para cá eu já uso níveis mais elevados. Existe o protocolo Coimbra, que você mesmo faz, que usa doses que chegam até 100 mil, 150 mil unidades de vitamina D por dia. O Jorge falou em 50 mil. Eu tenho pacientes cuja dosagem de vitamina D no sangue está em torno de 360 a 400 nanogramas. Alta. Aí você tem a minha já foi 800 e pouca. A minha está 106, a 104. Nesse patamar... Depende da qualidade do seu receptor, né? Você dá um caminhão para passar um pouquinho. Isso, mas mesmo assim, o próprio professor Coimbra, ele toma todos os cuidados para evitar, né, que você... nessa época eu fazia calciúria de 24 horas a cada 8 semanas, PTH mensal, tudo dentro Agora, de uma forma global, como que o Adolfo falou, o que acontece quando você tem uma vitamina D baixa? Dispara o PTH. O PTH é exatamente para manter... Quem é o cara importante? Os dois aí falaram, o cálcio. Então, o corpo ele quer manter uma calcemia constante, uma calcemia dentro de um nível ótimo. O que ele faz? Se a vitamina D, que é responsável por aumentar a absorção de cálcio lá no intestino, ela está baixa, não há dúvida, o PTH, o paratormônio, produzido pelas glândulas paratireoides, ele vai subir e vai fazer o quê? Vai aumentar a retirada do cálcio lá do osso, com finalidade de soltar esse cálcio para a corrente sanguínea para ele ficar disponível. Então, quando você pega um paciente tipicamente com deficiência ou insuficiência de vitamina D, você vai notar patamares contrários do PTH. O PTH vai estar elevado. E um dos critérios que a gente utiliza para evitar-se a intoxicação de vitamina D é monitorar de perto os níveis de PTH. Como o Jorge falou, se ele estiver dentro da faixa da normalidade, eu fico tranquilo. Quantos e quantos pacientes retornam para mim dizendo assim, doutor Renato, o meu cardiologista falou que o senhor está me matando. Pois é, você não sabe meu nome e apelido. Meu apelido é Jack, ou Estripador. Agora você descobriu? Já teve colega do Jorge Valente que chegou para minha paciente e falou assim, olha, então o negócio é o seguinte, questão da vitamina D, o doutor falou lá, eu falei, então, fala para o seu GO, eu mando os artigos, eu tenho um monte de artigo interessante, vai ser muito bom para você.
Na outra consulta, a mulher veio e falou assim, eu falei, e aí, conversou? Ele quer um artigo, quer alguma coisa? Não, doutor Renato, ele falou que se o senhor continuar com esse negócio de vitamina D, quem vai fazer meu parto é o senhor. Quer dizer, puxa vida, né? Mas está mudando, mas ainda tem muito preconceito. Eu sei Ele precisava ler o livro de que ler o artigo recente que saiu sobre saúde mental do feto e nível de vitamina D da mãe. Se ele tivesse lido esse artigo, ele não estava falando essa bobagem. Pois que o risco de isso que eu gosto, ele sabe todas. de ansiedade, de tanta doença do sistema nervoso central aumentado nos fetos com mães com deficiência de vitamina D, ele não estava falando essa bobagem. Jorginho, olha só para isso. Você falou de saúde mental, eu acho isso fantástico. O que é neurotransmissão? Movimento de vesículas com neurotransmissores. Tanto a exocitose quanto a endocitose. Quem faz tudo isso? Cálcio. Basicamente, eu preciso de ATP e cálcio. ATP é sal magnesiano, então estou falando de cálcio e magnésio. E ponto. ATP fosfato. Pronto, olha só. Você vê como a gente vai vendo? Os elementos estão todos aí. Então, não tem como a gente pensar em saúde mental sem vitamina D adequada, né? Que eu gosto muito de lembrar disso, porque como todos nós três já falamos, e o Renato estava falando agora, a regulação pelo PTH. O adequado para mim pode ser diferente da Fábio, do Jorge, do Renato. E como o Jorginho mesmo falou, às vezes você tem que dar um caminhão para passar um pouquinho, porque aí a gente cai no outro tema, que é um tema também fascinante, que são os polimorfismos genéticos, né? Isso. A forma como o meu organismo vai lidar com esse elemento é diferente de cada um de vocês, entre cada um de nós, dependendo de diversos polimorfismos que podem estar se relacionando e fazendo com que esse aproveitamento seja maior ou menor. Então é muita coisa que a gente tem que dar atenção e considerar, né? Então, mas assim, independente, assim, existe um valor, que seria ótimo para a maioria da população que não tem autoimune, uma pessoa, saudável, entre aspas, tá? Que a gente sabe que não tem desbiose, que tá tudo bem. Qual seria a concentração no sangue desde criança, que eu sei que de criança até o idoso tem uma concentração, e é a mesma para todo mundo? O que vocês acham? Existe um consenso? Tá, eu sei que para cada um vai ser uma coisa, que nem a minha hoje está 104, falei, e eu tô super bem, tô tranquila, né? E eu também queria que vocês falassem em relação à vitamina K2, que tá todo mundo falando, tem que tomar vitamina D com a K2, se não tomar dá problema. E então, assim, isso tudo que eu queria desmistificar, né? E se não está absorvendo também, é problema intestinal, é a desbiose, o que pode fazer não deixar absorver a vitamina D? Nossa, quanta pergunta, desculpa. Mas é que tá passando coisa aqui para vocês irem discutindo. Vai, Renatão, joga. Então, vamos começar por isso. Esse trabalho que eu citei lá de 2012, ele colocava nível, ele pegou lá tribos da África e dosou, quer dizer, uma população teoricamente compatível com os nossos ancestrais. E chegou numa média de 40,6 de vitamina D. Então, hoje, Renato, eu trabalho assim, tá normal, tá tudo bem, como você acabou de dizer, Fabi, tá tudo bem, não tem doença, tá ótimo. Qual é o nível que eu espero? Eu espero um nível entre 40 e 60. Qualquer nível, para mim, dentro desta faixa, está bem adequado. 30 não está bom. Muito colega meu vai dizer, 30 está ótimo. Aliás, hoje, eu acabei de ver um exame de um paciente, está em 30,6. O paciente com nítido, com FAM alterado, com sinal de doença autoimune, sendo tratado para lúpus, os marcadores de lúpus negativo, tomando cloroquina, tomando prednisona, a mulher está inchando, óbvio que está inchando. Então, assim, eu trabalho com uma faixa de normalidade em pacientes que estão teoricamente bem entre 40 e 60. Isso para dizer assim, normalidade. Eu quero trabalhar já usando a vitamina D como uma ferramenta de tratamento, eu coloco a vitamina D entre 60 ou 70 e 100. Eu já coloco ela para cima do que eu esperaria da normalidade. Agora eu vou ouvir os meus colegas. Independente da idade, desculpa só um minutinho, doutor Renato. Independente da idade. Independente da idade. Eu tenho criança de 2 anos que eu acompanho, de 3 anos que eu acompanho. As criancinhas estão com... Um está com 60, outro está com 80. Era aquela situação. Doutor Renato, ele não pode olhar para a água da piscina que ele fica gripado.
E agora, como é que ele está? Não, doutor Renato, agora eu estou descabelada, porque para tirar ele da piscina está difícil. Doutor Jorge. A pediatra continua não acreditando. Deixa a pediatra. Vai fazer os exames da pediatra. Pede para ela pedir vitamina. Ah, ela não vai pedir, não. Então eu peço. Pronto. Vamos ver Doutor Jorge. Eu penso mais ou menos assim, como o Renato. Agora, assim, eu incluo, por exemplo, os pacientes de longevidade, que seriam as mulheres que estão entrando na menopausa e os homens que estão entrando na menopausa, nessa faixa de 60 a 100. Por quê? Porque a gente não pode deixar de pensar na vitamina D como um fator importantíssimo para a função mitocondrial. Perfeito. E longevidade e mitocôndria é algo que não tem como você pensar numa coisa sem enxergar a outra. E, mais uma vez, o cálcio. A mitocôndria necessita disso, que é o nosso principal gerador de energia e o nosso principal gerador de antioxidante. A mitocôndria tem essa função primordial. Então, quando você tem uma disfunção mitocondrial, você vai ter o quê? Fadiga, cansaço, falta de disposição. Por quê? Porque você está gerando menos energia, porque a moeda energética das nossas células é o ATP e é na mitocôndria que a gente faz isso pela fosforilação oxidativa. A gente usa o oxigênio para queimar o que a gente come e transformar em ATP. E isso gera radical livre. Por conta disso, é dentro da mitocôndria onde a gente mais faz glutationa, que é o nosso principal antioxidante que vai reduzir o impacto desses radicais livres. Só que a gente não antagoniza 100%. A gente antagoniza em torno de 96%, 97%. Por quê? Porque a gente precisa ter radical livre para jogar em cima de tudo aquilo que entra de invasão na gente. O radical livre serve como arma da nossa célula. Então, quando você tem disfunção mitocondrial, você vai baixar o nível dos seus antioxidantes naturais. Vai aumentar o estresse oxidativo. Vai ocasionar o quê? As doenças do envelhecimento. Então, quando eu estou pensando em alguém que está na menopausa, que está na andropausa, eu estou pensando em longevidade, que é esticar essa vida e com qualidade de vida. Então, não tem como fazer isso sem manter bons níveis de vitamina D. E assim, uma coisa que eu queria que você falasse, doutor Jorge, é o seguinte, a respeito da não absorção, que às vezes as pessoas tomam, suplementam e falam, minha vitamina D não sobe. Por que não sobe? Por causa de desbiose? Tem algum outro Tem vários problema? motivos. Em primeiro lugar, a maioria das pessoas que usa o comprimido da indústria farmacêutica usa um comprimido sucado que a absorção não é muito boa. A gente sabe que a vitamina D é oleosa, que ela em forma de cápsula de óleo é muito melhor absorvida pelo intestino. Outra coisa, a gente sabe que tem uma interação entre o receptor de vitamina D, o VDR, e o receptor da vitamina A. Então, quando a gente manipula, fazer uma associação da vitamina D com a vitamina A, aumenta essa absorção. Obviamente, o paciente que tem desbiose, ele vai ter uma redução dessa absorção. O que é que você pode fazer? Usar uma vitamina D injetável no início, tratando essa desbiose, e depois manter essa suplementação por via oral. É uma alternativa. Aí você falou da vitamina K2. A vitamina K2 ela é importantíssima. E assim, os estudos mais recentes mostram a sua importância em reduzir a formação de placas de ateroma dentro dos vasos. Por quê? Porque a partir de 250 microgramas diários da K2, porque a deficiência da K2 é que faz isso, você vai bloquear a proteína que estimula. A gente tem uma célula que é osteoblasto-like dentro do endotélio, ou seja, que faz o próprio osso. Então, não é aquilo que a gente come que deposita na artéria, é a própria artéria que tem uma célula que se transforma em osso. E quem bloqueia isso é a K2-MK7. Então, a suplementação da K2-MK7 pode ser feita junto com a vitamina D e com a vitamina A, você tem essa complementação de tudo aquilo que a vitamina D tem. Óbvio, toda a função da vitamina A, além de melhorar a absorção, porque quando a gente junta, o principal que a gente está querendo é melhorar a absorção da vitamina D, e a K2, que vai reduzir essa calcificação do endotélio. E todo mundo K2. pode tomar D com a K2? Qualquer pessoa pode? Qualquer pessoa que tiver necessidade de reposição. Sim, de vitamina D. Uhum. A K2, né, Jorge, que é reguladora de matriz, de forma geral, reguladora de matriz. Uma coisa que as pessoas precisam entender é o seguinte: quando você fala, por exemplo, o cálcio foi para lá, foi para cá, ele não fica solto, ele fica incorporado a alguma estrutura, né? E as matrizes dependem da K2 para poder ter sua estabilização, digamos assim. Então, como o Jorge bem colocou, vai regular, inclusive, a manifestação daquelas células que fazem parte daquela estrutura.
Porque as nossas células têm esse potencial, né, de mudar de característica, dependendo da demanda. O pessoal que trabalha com ginecologia vê isso direto, as displasias, metaplasias e coisas do gênero, né, que são essas mudanças de natureza dos tecidos. Falando em dose, viu, Fafá? A gente está todo mundo concordando mais ou menos aqui, só muda um pouquinho a conduta. Eu, particularmente, coloco os pacientes entre 60 e 100 em todo mundo, né? Eu me baseio muito numa meta-análise que já está antiga, né, já tem uns 10 anos, mas que colocava essa faixa como sendo a faixa onde se encontrava mais benefícios de prevenção, né? Renatão, seu som sumiu. Oi? Não. Sumiu o seu som. Não, sumiu. O que você aprontou aí? Vê se você ver no botãozinho do lado, não sei, alguma coisa. Sai e entra de novo. Sai e entra de novo. Sai e entra. Sai e entra. Então eu me baseio nessa meta-análise até hoje, sabe, Fábio? Como sendo uma referência para mim de manter justamente nesses valores. E eu uso a K2 sempre com AD. Numa proporção específica, eu sempre uso, né? Para justamente, é como se a gente estivesse fechando o trabalho. Como se fosse uma dupla que precisa, de certa forma, trabalhar em consonância, né? Então eu costumo usar assim junto, porque eu entendo que se eu estou suplementando a D, eu estou indo para um que seria talvez suprafisiológico para aquela pessoa, aí eu coloco a K2 também na proporção específica para poder ficar tudo organizado. E assim, se a pessoa faz um exame, vamos supor, ele vai num médico old school ou de um médico, sei lá, que é contra a reposição de vitamina D, acha que 20 está ok. E ela fala, não, e se ela, sei lá, ela não quer mudar de médico, ela só quer suplementar. Ela pode se automedicar? Vocês acham que deve, não pode, precisa troca de médico? Porque tem muita seguidora minha tomando vitamina D e K2, assim, ó, de balde. E eu fico muito preocupada. Não acho certo isso. Também. Eu acho que assim, é importante ter um monitoramento profissional, né? Quando você... Veja, a diferença entre um veneno e um remédio é exatamente a dose. Então, Exato. assim, quando você está sob o acompanhamento de um profissional, ele assume esse controle e ele vai te monitorar para te permitir que você tenha sempre saúde e esteja sempre dentro dos limites adequados para a tua individualidade. Como é que você vai adivinhar isso sozinha? Sem fazer exame, sem tomar? Eu não recomendo. Eu acho que o Jorge... Se trocar de médico, ela procura um médico para ver a vitamina D e mantém o médico dela para outra coisa que ela gosta. Sim, também. Exatamente. Eu, se eu pudesse, eu escolheria um de vocês. Escolhe um dos três. Tem 3 aqui, ó. Escolham. Não é questão de escolher, é questão de ser inteligente. Sim, você lógico. está assumindo, fazendo um procedimento que poderá se tornar nocivo. Tudo isso requer o quê? Um treinamento, um estudo, é o que cada um de nós aqui tem. Então, e outros colegas, tá? Não estou fazendo apologia de nós 3 aqui. Sim, lógico, não. Eu acho que assim, você tem que saber o que você quer na sua vida. Você quer saúde? Então tá. Se seu médico não concorda com isso, primeiro, esse é meu médico mesmo ou não? Segundo, precisa de um outro médico para acompanhar este fato e manter o outro, como o Adolfo falou? Talvez. O importante é que você não se jogue às aventuras. Não faça isso, nunca. Não, eu concordo com o Renato e vou comentar uma coisa aqui, tá? Uma sugestão que eu dou para os pacientes é a seguinte. Cuidado, quando vocês estiverem conversando com os médicos, com essa coisa do a favor ou contra. Porque é importante entender que isso não é torcida de futebol. Tá? Isso não é partido político. Né? Nós estamos falando sobre fatos, sobre evidências científicas. Não há consenso, como talvez não haja tão cedo, mas as evidências estão aí. Então, o que às vezes falta, infelizmente, eu não gosto de falar isso, mas é uma verdade, o que às vezes falta aos colegas é justamente sentar a bunda e estudar. Estudar. É isso que eu sempre falo. Não é? Exato. E ter humildade, Fafá, e dizer o seguinte, olha, eu não entendo desse tema, eu prefiro não emitir opinião. Pronto. É simples. Então, assim, se você não domina, fica quietinho, ó. Boca de siri. Vale mais a pena do que falar bobagem. E aí eu digo para os pacientes o quê? Quando vocês estiverem conversando com o médico, pessoal, quando vocês perceberem defesas muito sanguíneas e raivosas das coisas, cuidado. Cuidado. Defesa muito sanguínea e raivosa, em geral, falta de argumento. Quando vocês virem, eu não concordo. Mas por que, doutor? Porque é ruim. Mas não tem
um refinamento na explicação, sabe? Não tem argumento. Não vale. Então vocês fazem assim. A gente aqui, interessante, né? Nós três aqui conversando, a gente já falou uma quantidade de informações muito grande para um leigo que esteja assistindo a gente. Ele já absorveu uma quantidade de informação muito grande. Ele já é capaz de perceber se a explicação de um médico contrário vai ter uma densidade informacional equiparável à que a gente está falando ou não. Se ele perceber que não, você tem toda a liberdade de trocar de profissional. Exato. Gente, a gente tem 5 minutos e eu gostaria que vocês sintetizassem, passassem alguma informação que vocês consideram importante. E antes que acabem esses 5 minutos, eu queria desde já, aqui ao vivo, desejar felicidades para o Dr. Jorge, que amanhã é aniversário dele. Olha só! Toda a felicidade do mundo. É o Leonino! Uma pessoa assim, um leonino maravilhoso, que assim, eu tenho uma 47, admiração. 47. Me alcançou, me alcançou. Me alcançou. O Adolfo é leonino também, Adolfo? Não, eu sou pisciano. Eu sou da turma dos desmiolados. Não, eu sou leonino também. Dia 13 é o meu. Eu faço dia 13 de agosto. Então, olha que beleza! Que delícia, e viva! Eu queria aqui deixar meus Jorge. parabéns já, porque ele é uma pessoa assim que eu vou levar pro resto da minha vida. E vocês também. Gente, vamos ver se derrubam. Eu queria que vocês fizessem as considerações gerais aí, que foi maravilhosa. Obrigada. Jorginho, começa. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar com vocês aqui. Por mim, essa live demorava mais 1 hora aí, tava ótimo. Por mim também. Temos que Vamos marcar uma outra. próxima Vitamina D parte 2, porque a gente não falou tudo. A gente sequer começou a falar. Muito obrigado. Foi um prazer muito grande estar com vocês. Uma boa noite a todos e obrigado a todos que estão me parabenizando. Muito obrigado mesmo. Renatão, vai você agora, Renatão. Quero agradecer realmente o convite, foi muito legal. Realmente, o tema é muito extenso. Vitamina D hoje abriu um leque gigante, mas eu acho que a gente conseguiu passar um recadinho geral para a moçada entender que é importante. Vitamina D é, sim, uma molécula muito importante, é um hormônio, ela faz parte da vida, ela faz parte da saúde, ela faz parte da energia. Da vitamina D a pessoa fica vívida, da vitamina D a pessoa melhora a memória, da vitamina D melhora o diabetes, da vitamina D melhora a hipertensão, da vitamina D melhora doenças autoimunes. Então, assim, gratidão. Melhora até a impotência sexual, parece até aquelas garrafadas. Não deu tempo de te perguntar, mas na próxima a gente vai fazer uma A gente eu fala. quero falar. Exatamente. Porque ela ajuda, queria saber se é verdade, coisa de atleta, tem um monte de coisa para perguntar que não deu tempo. Doutora Adolfo. Eu vou deixar uma curiosidade aqui para já despedir. O meu apelido é Homem Peão, porque eu fico equilibrado sobre uma parte do meu corpo, dá um tapa na minha cabeça que eu fico rodando, que nem um peão. Graças à vitamina D. Porra, Renato, eu não vou dormir agora, minha mente é muito criativa ficar imaginando um negócio desse. Obrigado. Que palhaço. Beijo pra todos Olha, vocês. agradeço imensamente, Fabiana, muito obrigado pela Eu que oportunidade. agradeço. Além do seu convite, verdade. meu anjo, estar aqui com esses 2 irmãos que eu amo de paixão é uma felicidade grande. Ter a oportunidade de estar falando sobre um tema tão importante para todo mundo é uma oportunidade ímpar, tá? Muito obrigado. Já me coloco à disposição para a próxima, tô doido já para fazer a próxima. Tá? Eu tô assim, do fundo do meu coração, eu tô extremamente Eu vou fazer um emocionada. convite ao vivo. Eu acho que nós três, a gente já estava na hora de bolar e fazer um curso, nós três. Pô, Jorge, a gente inclusive tem que conversar sobre isso, né, Jorge? Quero fazer um curso com vocês dois. Vamos marcar para A pandemia atrapalhou a gente de conversar sobre isso, Jorginho, mas agora está acabando essa coisa toda, E a eu gente vai quero poder fazer. participar desse curso. Pronto. Já está aceito, tá? Gente, muito bom. obrigada mais uma vez pela presença, pelo tempo de vocês, pelo conhecimento, porque cada vez que eu faço live com vocês eu aprendo mais e mais e mais. Eu acho que nem tudo que eu tentei ler, estudar, foi tão rico quanto essa hora que eu fiquei aqui com vocês. Muito, muito, muito obrigada. E eu tenho certeza que todo mundo gostou. Acho que eu nunca tive tanta gente na live que nem teve hoje. Hoje sou eu aqui de pessoas. Rapaz, mas essa do Homem Que bom. Peão, ativa, essa daí. Como é que eu tiro isso agora da minha mente? Pessoas, sigam eles, Dr. Jorge Valente, Dr. Adolfo Duarte, Dr. Renato Ritchio. Por favor, eu vou deixar nos meus stories
os Instagrams de cada um, não deixem de seguir, que eles são demais. Deixa gravado, hein? Isso. Pessoal, obrigado. Boa noite. Deus abençoe Obrigada, vocês. gente. Amém. Tchau, Até tchau. mais. Obrigada.